Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês. Nós estamos hoje, dando continuidade ao conteúdo aí, já quase na metade, do nosso conteúdo para a nossa prova. Espero que todos estejam bem e nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida e hoje nós vamos continuar falando a respeito de triângulos. A proposta hoje é continuar falando de triângulos e a respeito de alguns teoremas, e congruência também. Então, primeiro passo, teorema dos ângulos do triângulo. Teorema dos ângulos internos. Então, quando você fala de triângulo, existe uma característica peculiar desses triângulos, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, não importa quem seja ele, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar sempre 180 graus, certo? Então, esse é o primeiro ponto. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. E aí nós colocamos aquela proposta, de que vocês estivessem com o material kit do primeiro grau aí em mãos, para que a gente pudesse construir alguns triângulos, certo? Então nós classificamos os triângulos como equilátero, isósceles e escaleno. Então nós vamos propor, que vocês consigam, esse material para fazer aí os triângulos, cada um deles, ok? Se você aí não está com ele em mão, então traga seu caderno e o seu kit do primeiro grau para você poder construir. Dê uma pausazinha aí e vá atrás dele. Bacana? Vamos lá. Então a primeira proposta é construir um triângulo equilátero. Lembre que um triângulo equilátero tem os três lados iguais. Então o que você vai fazer? Coloque uma medida aí qualquer, por exemplo, 5 centímetros. Abra o seu compasso aí com 5 centímetros. Ao medir, na sua régua aí 5 centímetros, esse vai ser o lado do triângulo equilátero. Bacana? Não mude essa medida vai ser constante, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a sua régua aí e marcar 5 centímetros, sem compasso. Bacana? Fizeram? Então, fazendo essa medida de 5 centímetros aí, agora você vai usar o seu compasso. Você vai pegar o compasso e vai colocar a ponta seca aqui, no vértice A. E vai fazer essa marcação primeiro aqui, essa marcaçãozinha no ponto O. Pegue a mesma abertura, agora coloque a ponta seca aqui, no B. Ao colocar a ponta seca no B, você vai fazer a segunda marcação, que é essa daqui, essa segunda marcaçãozinha aqui. Pronto. Feitas essas duas marcações, agora você vai construir o seu triângulo, ligando o ponto de intersecção, esse pontozinho aqui, ao vértice A e ao vértice B. Pronto. Está construído o triângulo de 5 centímetros de lado. E todos eles têm a mesma medida, 5 centímetros. Por quê? Porque você mediu 5 no início e com essa mesma abertura você marcou de um lado, com a mesma abertura marcou do outro. Então todas elas têm o mesmo tamanho. Não é fácil construir um triângulo equilátero? Moleza. Vamos lá. A segunda proposta é construir um triângulo, que tenha dois lados iguais e um diferente. Então, vamos lá. Você vai marcar primeiro o lado diferente. Então, vamos supor aí que você tenha um tamanho aí de 3 centímetros.
3 centímetros, e os outros dois vão ser 4, certo? 3 centímetros e 4. Os outros dois, os dois iguais é o de 4. O menor vai ser o de 3. Bacana? Então, a primeira coisa que você vai fazer, marcar aquele lado que é diferente. Então, no caso aí, você vai marcar com sua régua no seu caderno 3 centímetros. Então, marcados 3 centímetros, agora você vai pegar o seu compasso e vai fazer a abertura na régua com 4. Bacana? Isso. Agora, você vai colocar a sua ponta seca. Agora você vai colocar a ponta seca no vértice D e vai fazer essa primeira marcação de 4. Certo? Fez? Bacana. Agora, com a mesma abertura de 4, você vai aqui para o vértice E e vai fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. Pronto, ó. Esse ponto de intersecção aqui é que você vai ligar o D e o F. Está construído um triângulo isósceles, cujas essas duas medidas são iguais e essa é diferente. Então, construir um triângulo é moleza, né? Vamos lá. E agora nós vamos construir um triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Aí, o triângulo escaleno ele tem as 3 medidas diferentes, certo? Então, as 3 medidas diferentes. Então, nós podemos botar aí, por exemplo, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Quando o triângulo é escaleno, a preferência que você dá é de marcar o maior lado primeiro, que você vai usar a sua régua. Então, como o nosso eixo tem 3, 4 e 5, então você vai marcar com a régua 5 centímetros. Marcou 5 centímetros? Bacana. Agora, você faz a abertura com a outra medida, ou 4 ou 3. 4? Bacana, faça com 4 aí. Então, se você fizer com 4, aí você escolhe um dos vértices. Escolher um dos vértices, né? No caso aqui o 4 vai ser esse. Então, escolhe um dos vértices e faz a primeira marcação. Volta lá com o compasso na régua e agora marca 3. Marcou 3? Beleza. Aí você vai no vértice oposto, no outro vértice, e faz a marcação de 3. Pronto. Esse ponto de intersecção é o ponto em que você liga, ó, o lado maior, o outro lado, e esse é o lado maior de todos, certo? Então, um triângulo escaleno, só isso. Triângulo equilátero, você pega todos com a mesma abertura. O isósceles, 2 iguais e 1 diferente, e o escaleno, as 3 diferentes. Então, você tem que fazer a abertura dos dois, mas o processo é o mesmo, ok? Bacana, podemos ir adiante. Agora vem o teorema que é mais interessante, o teorema do ângulo externo. Esse teorema é interessantíssimo e vai lhe tirar de muitas situações interessantes. Então, olha só, em todo triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. E aí você pode se perguntar, o que é isso de ângulo não adjacente a ele? Então, por exemplo, pessoal, aqui ó, eu tenho o ângulo X, ele está fora do triângulo. Esse ângulo que está bem aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é o ângulo adjacente. Adjacente significa ao lado, né? Então, não pode pegar esse. Você tem que pegar os ângulos que não são adjacentes a ele, que no caso aqui é o A e o B. Isso quer dizer que esses dois ângulos aqui,
a soma desses dois é igual a esse ângulo que está aqui fora, certo? Então, esse teorema é válido para qualquer ângulo externo do triângulo, não importa onde ele esteja, né? Se por acaso o ângulo externo estivesse aqui, a soma desses dois aqui é que seria igual ao externo lá. Então, para qualquer ângulo externo vale isso. O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacente a ele. Ok? Olha só. Teorema da soma dos ângulos externos. E isso aqui é mais interessante ainda, porque não importa qual seja o polígono, pode ser um triângulo, um quadrado, um hexágono, um pentágono, um icosságono, não importa quem seja o polígono, para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360. Como o triângulo é o menor polígono que existe, então a soma desses três ângulos externos vai dar 360 graus. Não esqueça disso, ok? Então vamos lá. E agora vem os pontos notáveis, né? Os pontos notáveis de um triângulo, pessoal, eles são de extrema importância. Então, primeiro vamos falar aí do ortocentro. O que é o ortocentro? O ortocentro nada mais é do que o encontro das três alturas de um triângulo. Então, o que é a altura de um triângulo? É o segmento que parte do vértice perpendicular à reta suporte oposta a esse vértice. Então, ó, esse segmento que sai desse vértice e vai para esse lado aqui, formando um ângulo de 90 graus, é chamado de altura. Esse segmento que sai desse vértice e vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, é a altura. Se fosse também esse daqui, ó, o segmento que sai daqui e vai ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, também é a altura. Um triângulo ele tem três alturas, né? Então, o encontro dessas três alturas é chamado de ortocentro. Ortocentro. Dependendo do triângulo, esse ortocentro ele pode ficar dentro, sobre o vértice ou fora do triângulo, certo? Então, ó, quando o triângulo aqui, ó, ortocentro interno ao triângulo, ó, está dentro, está aqui, ó. Quando o triângulo é retângulo, as duas alturas aqui, ó, desses vértices aqui, ela vai ficar no próprio vértice. Então, o encontro da outra, ó, quando ela fizer esse segmento, vai ser aqui. Então, no triângulo retângulo, o ortocentro fica em cima do vértice, certo? E no triângulo obtusângulo, né? Obtusângulo, o encontro das alturas ele vai ficar fora, né, do triângulo, certo? Então, o ortocentro pode ser externo, sobre o vértice, ou pode ser interno, ok? Baricentro nada mais é do que o encontro das três medianas. E aí você poderia se perguntar, mas professor, o que é mediana? Mediana é um segmento que sai do vértice e vai ao lado oposto, dividindo esse lado oposto ao meio. Então, ó, o segmento que sai desse vértice e vai ao lado oposto, dividindo o lado do triângulo ao meio, é chamado de mediana. Mediana.
O encontro das três medianas é chamado de baricentro, né? Então, o baricentro, pessoal, ele é tão interessante que ele é o centro de gravidade de um triângulo. Se você acha o baricentro de um triângulo e arranja uma superfície bem mais rígida e você conseguir furar bem no baricentro e colocar uma linha, né, nesse ponto, segurando nesse pontozinho, nesse centro, nesse baricentro, esse triângulo ele não pende nem para um lado nem para o outro, ele fica estável. Então, por isso que ele é chamado de centro de gravidade, né, ou ponto de pressão de um triângulo, certo? Então, esse é o baricentro. O baricentro é o encontro das três medianas de um triângulo. Propriedade interessante do baricentro. Quando o triângulo, né, em todo triângulo, o baricentro divide cada mediana na razão 2:1. Ou seja, a mediana do baricentro ao vértice é o dobro da mediana do baricentro ao ponto médio. Isso quer dizer o quê? Que esse pedaço daqui para cá, né, se eu chamar esse daqui de x, esse daqui vai ser 2x. Se eu chamar esse pedacinho daqui para cá de y, esse pedaço daqui para cá vai ser 2y. Então, ele, do vértice até chegar no baricentro, é o dobro do baricentro até chegar no ponto médio, certo? Isso é importante. Incentro. O que é um incentro? O incentro nada mais é, pessoal, do que o encontro das três bissetrizes. E o que é bissetriz, pessoal? Bissetriz é um segmento que sai do vértice e vai ao lado oposto, dividindo esse ângulo ao meio. Então, quando eu divido o ângulo ao meio, eu tenho a bissetriz. E o encontro dessas três bissetrizes é chamado de incentro. E aí você poderia se perguntar, mas por que incentro? Incentro, pessoal, é porque esse pontozinho aqui, ele é o centro de uma circunferência que toca os três lados do triângulo na parte de dentro. Dentro, centro. Aí vem o circuncentro. O que é o circuncentro? O circuncentro é o encontro das três mediatrizes. E aí você tem que saber o que é mediatriz, né? A mediatriz é parecida com a mediana, só que no caso da mediatriz, ela não sai do vértice, certo? A mediana, ela sai do vértice. A mediatriz não parte do vértice, ela não vem do vértice oposto, mas ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, eu parto esse lado ao meio, só que eu não sou obrigado a colocar ela no vértice. Então, ela vai partir ao meio, lado oposto, só que ela não vai tocar o vértice. Então, esse ângulo tem que ser de 90 graus. Por isso que ela não vai tocar o vértice. Consequentemente, o encontro dessas três mediatrizes
vai formar o circo-centro. Nós não vimos aí o incentro. O incentro, ó, vou voltar aqui, ó. O incentro é o ponto em que você tem o centro da circunferência que toca essa circunferência, né, todos os lados de dentro do triângulo. Já no caso do circuncentro, ele não vai tocar na parte de dentro, ele vai tocar nos vértices, na parte de fora, né? Então, ó, ele vai formar uma circunferência, por isso que é o nome circulando, né, o centro. Então, ó, e ele toca os 3 vértices do triângulo. Então, circuncentro, parte de fora, incentro, parte de dentro. Então, nós vamos ver aí um resumo aí, já desses elementos. Então, propriedade dos triângulos isósceles. Primeira propriedade bastante interessante, pessoal, dos triângulos isósceles é que esses ângulos da base dos triângulos isósceles, lembre que triângulo isósceles é que tem 2 lados iguais. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, são congruentes, têm a mesma medida. Não esqueça disso. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Isso lhe tira de muitas situações na hora da resolução dos exercícios. Segunda propriedade é que em um triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura, ela se coincidem em relação a essa base aqui, ó, em relação a justamente o lado diferente. Esse segmento que sai desse vértice aqui, ó, pessoal, ele é ao mesmo tempo altura, quer dizer, esse ângulo alfa e esse ângulo beta aqui são de 90 graus. Ele é bissetriz, quer dizer, divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo é igual a esse. E ele também é mediana. Ele divide esse lado ao meio. Então, ele é mediana, divide o lado ao meio, saindo do vértice. Ele é bissetriz, divide o ângulo ao meio. E ele é altura, né? Então, forma um ângulo de 90 graus. Certo? Propriedades do triângulo isósceles. Então, resumindo, os ângulos da base são congruentes, quer dizer, têm a mesma medida, e os segmentos notáveis, né, coincidem, que é a altura, mediana e bissetriz. A altura, mediana e bissetriz, eles vão coincidir, ok? Já a propriedade dos triângulos equiláteros diz o seguinte, que os 3 ângulos internos de um triângulo equilátero, eles são congruentes. Todos eles têm a mesma medida. E a medida de cada um deles é 60 graus. Então, não importa quem seja o triângulo equilátero, os ângulos internos de um triângulo equilátero é 60 graus. Cada um. Porque se eu somar 60 mais 60, 120, mais 60, 180. E os segmentos notáveis coincidem em relação a todos os lados. No caso do triângulo isósceles, só era em relação à base. No caso do triângulo equilátero, não importa quem seja o vértice, não importa quem seja o lado, tanto a altura como bissetriz e como mediana, todos eles vão ser coincidentes. Isso quer dizer que o baricentro, o ortocentro e o incentro, eles são os mesmos, certo? Então, os pontos notáveis no triângulo equilátero, eles coincidem.
para finalizar o assunto sobre triângulo, nós vamos falar de congruência de triângulo. O símbolo de congruência é esse daqui, ó, pessoal. É a igualdade e o tiozinho em cima, certo? Então, congruência de um triângulo. Dois triângulos são congruentes se e somente se é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices de tal modo que os pares dos lados correspondentes sejam congruentes e os pares dos ângulos correspondentes também sejam congruentes. Isso quer dizer o quê? Ó? Que se esse lado, né, o correspondente dele é esse, então eles têm que ter a mesma medida. Esse lado tem que ser correspondente a esse, tem que ter a mesma medida. E esse a esse, tem que ter a mesma medida. Porque o ângulo correspondente é esse, ó, um tracinho. Então tem que ter a mesma medida. E esse e esse. Esse e esse. Então, para ser congruente, tem que ter a mesma medida. Então, os tamanhos têm que serem iguais. Então, só vai ser congruente se os lados forem iguais e os ângulos forem iguais. Ângulos correspondentes, lados correspondentes, ok? E aí você tem os critérios de congruência. Quais são os critérios de congruência para triângulo? Lado, 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 ângulo e lado, ângulo, lado e ângulo. E você ainda pode se deparar com alguns aí que botam lado, ângulo e ângulo. Então, pessoal, o primeiro critério aí é lado, lado e lado, né? Então, se eu tenho que dois triângulos têm lados correspondentes congruentes, então eu posso dizer que esses triângulos terão também ângulos congruentes. Porque se os lados são congruentes, então os ângulos também serão congruentes. E qual é o critério que eu vou usar para isso? Lado, lado e lado. Ok? Facinho, facinho, né? Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui os triângulos, dois triângulos, 4, 4, 5, 5, 5, 5 aqui, ó, e 6, 6. Eu não tenho que os lados são iguais, então se os lados são iguais, eu posso afirmar com toda a convicção de que esses triângulos são congruentes pelo critério lado, lado e lado. Ok? Bacana? Segundo critério, eu vou ter lado, ângulo e lado. Então, nesse critério, você vai ter a seguinte coisa. Dois triângulos são congruentes quando possuem dois lados e um ângulo entre eles. Quer dizer, é por isso que o critério é lado, ângulo e lado. Quer dizer, o ângulo está entre dois lados. Então, aqui, ó, vamos supor aqui que eu tenho o lado AB e o lado AC. E entre eles eu tenho aqui o ângulo A. Certo? Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. É por isso que o critério é assim, ó, lado, ângulo e lado. Pronto. É fácil assim. Então, se eu tiver um ângulo entre dois lados, eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes porque os lados correspondentes são iguais e o ângulo entre eles também é igual. Então, aqui, ó, para você perceber. 5, 5, 3, 3. E entre eles eu tenho um ângulo de 60 graus. O último caso aí, né, é ângulo, lado e ângulo. Agora é o lado que está entre dois ângulos. Então, vejamos aqui, ó. Eu tenho esse lado congruente a esse com a mesma medida, esse ângulo congruente a esse com a mesma medida e esse ângulo congruente a esse com a mesma medida. Então, veja que o lado está entre os dois ângulos. Por isso que o critério é
ângulo, lado e ângulo, que alguns chamam de ala, né? Mas, vamos lá. Então, aqui, ó, só para você visualizar, eu tenho 70 graus, 70 graus, 30 graus, 30 graus, 8, 8. Veja, eu tenho ângulo, lado e ângulo. Tudo na mesma relação, ó. Ângulo, lado e ângulo. Então, os lados correspondentes, o lado correspondente e os ângulos correspondentes são congruentes. Consequentemente, eu posso afirmar que esse triângulo, os dois triângulos são congruentes, ok? Aí tem uma proposta aí de exercício, né? Só para você classificar aí esses exercícios aí. Então, aqui, ó, eu tenho 50, 50, 3, 3, 5 e 5. É o ângulo que está entre dois lados. Então, qual é o critério aí? Lado, ângulo, lado. Bacana. Então, né, lado, ângulo e lado. Aqui, ó, nesse segundo exercício, eu tenho o 5, 5, 40, 40, 70, 70. É o lado que está entre dois ângulos. Então, o critério aí é ângulo, lado e ângulo. É só isso, pessoal. É só para você classificar o critério de congruência. E o terceiro e último aí, olha, 2, 2, 2, 2. Então, que critério é esse aí? Perfeito. Lado, lado e lado. Então, esses são os critérios para você classificar aí os triângulos, certo? Então, esses são os critérios para você classificar os triângulos. Essa era a nossa proposta de aula hoje, um pouco mais longa, né? Mas concluído o assunto de triângulo. Na quarta-feira, a gente corrige aí a atividade. Na próxima segunda, fala o último conteúdo aí, que é a respeito dos quadriláteros. E fecha aí o nosso assunto para a nossa quinta prova, né? Então, um forte abraço e valeu!